nossa escola bíblica dominical. É uma escola que não nos oferece nenhum diploma aqui na terra, mas o diploma da vida eterna. Oremos. Bondoso Deus, como é bom estar na tua casa, como é bom ter esse tempo de estudo da tua palavra. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos aqui, esse teu povo que está sempre presente. Oramos para que o teu Santo Espírito nos conduza nessa manhã no aprendizado, que tudo aquilo que a gente aprender realmente faça efeito na nossa vida, que a gente saia mais edificado, mais admirado da tua palavra, mais compromissado contigo. Como a gente faz todos os domingos, apresentamos essa caixa, temos orado pelas pessoas cujos nomes estão aqui. O nosso desejo é que eles se convertam e venham congregar, ou aqui ou alguma igreja. Pedimos que os teus servos que estão mais próximos levem a eles um testemunho de vida através do seu exemplo. Que teu Santo Espírito trabalhe na mente e coração de cada um deles. Pedimos também pelo culto da noite, que seja um culto marcado pela tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Volte um pouco a apostila de vocês na página 5. Eu tinha colocado na página 6. Essa é a nossa segunda aula da Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. É só voltar uma página, irmão. Estava na 6 e na 5, quando está escrito aí, pano de fundo. Você adiantou uma página, né? Vai voltar, né? Ele quer se adiantar. Ele gosta de se adiantar. Ele quer saber. Vamos lá, gente. Então, pano de fundo, pensando um pouquinho na carta, pensando um pouquinho na cidade, tudo que estava acontecendo, né? Então, nosso item 1, a localização e comércio. Onde estava localizada a igreja de Corinto, como que era o comércio lá. Isso nos ajuda a entender alguns assuntos que Paulo trata na carta, certo? Então tá aí, ó. Situada no istmo do mesmo nome, cerca de 20 quilômetros a leste de Atenas, na península de Peloponeso. Semana passada a gente mostrou no mapa, né? O istmo é uma porção de terra que fica entre dois mares. E Corinto tinha essa porção de terra que era apenas de 6 quilômetros, né? Corinto tinha a oeste o porto de Lechalém, no Golfo de Corinto, e a leste Sencreia. A gente leu esses textos na semana passada, Romanos 16 e Atos 18. Ficava ao centro do Golfo de Saros. Corinto era o elo entre os dois portos, distando de Lechalém cerca de 2,5 km, no istmo, cuja largura nesse ponto era cerca de 6 quilômetros. Os botes pequenos eram carregados em ombros escravos e dos maiores se baldeava a mercadoria entre um porto e outro, evitando-se os ventos e as águas revoltas do cabo Maléu. Passando tudo por Corinto, então era célebre entreposto, facilitando assim a troca de mercadorias provenientes da Ásia Menor e da Itália. Então, como eu disse a semana passada, Corinto era um pouco do que a gente tem aqui no Porto de Santos, né? O acidente mais notável da cidade era o Acrocorinto, uma parte montanhosa que se eleva abruptamente a quase 300 metros de altura. Porque estava isolado, esse monte oferecia magnificente vista do Peloponeso ao sul da Grécia Central ao norte. Era no topo dessa que estava o célebre templo de Afrodite, símbolo do domínio da cidade pela licenciosidade. Esse monte era o guardião da cidade que lhe fornecia proteção de um lado, enquanto as muralhas com 6 milhas de perímetro, circuncidando a cidade, a protegia do outro. Construíram também os coríntios um corredor de muros altos que lhes dava acesso ao porto em tempo de cerco inimigo. Quando a hegemonia passou de Esparta e Atenas a Corinto, esta, como líder da aliança grega, era considerada a luz e a glória da Grécia.
46 a.C., Lúcio Múmio, cônsul e general, tomou a cidade, massacrou seus habitantes e de seus tesouros fez os adornos para a sua entrada triunfal como conquistador. Devastou e destruiu a cidade. E por cerca de 100 anos a cidade esteve desolada em ruínas. Mas quando Júlio César, o imperador, viu o local e considerou sua importância e estratégia para o império, desejando chamar a atenção para a deusa cujo culto havia sido famoso e da qual cria ser descendente, reconstruiu a cidade sobre os antigos fundamentos, chamando pomposamente Colônia Laus Julia Corinthians, ou seria, colônia de Júlio, que era o imperador, corintiano, povoando-a de romanos livres e gregos despojados. Por sua prosperidade, Augusto, que era o imperador, fê-la capital da Caia e sede do proconsulado do mesmo nome. Vamos lá ler Atos 18, 12. Lê para a gente, Fabiano. Atos 4, 12. Oh, perdão, 18, 12. Procônsul de Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Atos 18, 12? 18, 12, 13. Ah, certo. Então tá aí. Continuando. Os habitantes. Quem eram os habitantes? Quem habitava na cidade de Corinto depois dessa reconstrução por Júlio César? Corinto era a quarta cidade em tamanho em todo o Império Romano. Veja, uma cidade grande, não apenas da Grécia, mas que diz respeito a todo o Império Romano. A população coríntia era extremamente cosmopolitana, que vinha de todos os lugares, Realmente era a menos grega de todas as cidades da Grécia. Na ocasião da visita de Paulo, a população da cidade estava em cerca de 600 a 700 mil habitantes. Ou seja, dava aí praticamente 1,5 Santos. A cidade de Santos tem 436.433, ou 440, alguns acham 450. Então a cidade de Corinto ainda era maior do que a cidade de Santos, em termos de habitantes, E até em termos também de geografia. Era a quarta do Império. Esta população era constituída de pelo menos 4 grupos. Havia uma aristocracia formada pelos descendentes dos colonos romanos, os governadores, oficiais do governo e grande número de residentes romanos ali, aportados por interesses comerciais, constituiu o segundo grupo. A massa da população grega, os incolai, chamados livres e escravos, formavam um terceiro grupo. E neste grupo, escravo não é sinônimo de inferioridade completa, pois havia escravos mais sábios que seus senhores livres. O escritor James Moffat diz o seguinte: o termo escravo identificava não somente os trabalhadores rurais, os jornaleiros e os empregados domésticos, mas também secretários, contadores, bibliotecários, empregados públicos, médicos e amanuenses, todos longe de serem considerados broncos. Veja, gente de cultura, Quem não sabe, a palavra amanuense era uma espécie de secretário de um senhor que tinha a capacidade de escrever, versava bem. Então ele era uma espécie de secretário particular, escrevia o que o seu senhor queria. Então veja que essas pessoas que eram escravos tinham cultura. O quarto grupo era o da população flutuante da cidade,
peregrinos, forasteiros, marinheiros de serviço e negociantes de além-mar e do interior da Grécia. Então veja que era uma cidade que tinha uma vasta cultura, tinha um bom comércio, principalmente a questão do porto. E por conta disso, gente, a igreja foi influenciada por esses grupos que estavam lá, por essa questão desse comércio. A gente vai ver mais à frente também a questão da idolatria, por causa da adoração aos vários deuses, naquele lugar chamado Acrocorinto, que era um lugar alto, né? A gente viu aí, ficava lá o templo de Afrodite, que era a deusa do sexo, da licenciosidade, e que diziam que era guardiã da cidade. Então, tudo isso influenciou as pessoas que se converteram e foram para a igreja. E Paulo precisou tratar um pouco disso. Nós vimos aqui também que a cidade era composta de 4 grupos. E quando a gente lê o início da carta aos Coríntios, nós vemos que dentro da igreja havia 4 grupos também, né? Então essas pessoas desses grupos da cidade acabaram elegendo para si uma espécie de tutor, um líder. Ele dizia: olha, nós somos de Paulo, nós somos de Apolo, olha, nós somos de Cristo, nós somos de Pedro. Embora nenhum desses homens reivindicou essa liderança, né? Não foi Paulo que montou um grupo, Pedro montou outro, não. Esses grupos que diziam: não, o nosso líder é Paulo, nós admiramos Paulo, é uma espécie de fã-clube, tá? Então Paulo precisou escrever isso e dizer: olha, eu plantei, outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Não vão aí endeusar nenhum de nós, né? E agora, como que era a moral e a religião da cidade? Aí no finalzinho, gente, a vida religiosa de Corinto refletia a grande mistura de povos e costumes, exibindo aspectos altamente sincretistas. O que é sincretista? Uma mistura de religião, tá? Contavam com diversos cultos misteriosos, dentre os quais se destacava o do santuário vizinho em Eleusis, além da adoração imoral a Afrodite. Essa deusa Afrodite, também conhecida como Vênus. Poseidon era o deus principal, mas havia ainda altares onde Hermes, Ártemis, Zeus, Apolo, Dionísio, Hércules e outros eram cultuados. Veja quantos deuses tinha lá, né? Mas a cidade se tornou famosa pelo templo de Afrodite, a Vênus, a deusa do amor. As 1000 sacerdotisas de Afrodite, que com ato de culto ofereciam seus corpos à prostituição, trouxeram para a cidade sua grande fama de centro de corrupção e baixos padrões morais. Tal era a licenciosidade, o comércio humano com marinheiros adventícios, que o verbo corintiadizomai, ou seja, eu corintianizo, surgiu na língua grega para indicar a ação de prostituir-se, muito comum no templo de Afrodite e na própria cidade de Corinto. Expressões surgiram na época como corintianizar, que tem o sentido de iniciar-se em práticas imorais. Também a donzela coríntia, que simbolizava essa iniciação, e ainda a enfermidade coríntia, que hoje seria doença sexualmente transmitida, né? Indicava os resultados venéreos desses pecados de imoralidade. Tão grande era a depravação da cidade que Paulo chega a dizer dos coríntios, depois de lhes recomendar a separação da grande praga nativa, a prostituição, que se tivesse de separar-se dos devassos desse mundo, dos roubadores, dos idólatras, teriam de sair do mundo, pois Corinto era tudo isso e muito mais. A gente leu isso a semana passada. Então, havia tudo isso lá na cidade de Corinto. Isso aqui nós estamos falando da cidade, nós estamos falando da igreja, né? Mas temos que entender que a igreja estava localizada nesse lugar. E muitas pessoas que se converteram, outras que não se converteram, iam assistir um culto. E era comum essas pessoas que eram religiosas irem lá no templo
oferecia o seu corpo naquele culto de prostituição a deusa Afrodite, a deusa Vênus, e depois ia no culto da igreja de Corinto para adorar a Deus. E por isso que Paulo vai falar depois, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, dizendo, não vão lá oferecer não, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, pertence a Deus, não vão oferecer lá para Deus Afrodite, para os demônios, nada disso, né? Veja que Corinto era essa cidade grega, e a Grécia tinha muito essa questão de mitologia. Vocês já viram falar da mitologia grega, né? Muitos deuses. Quando Paulo chega em Atenas, lá em Atos 19, que era uma espécie de capital da Grécia, Paulo viu que era uma cidade muito imoral, mas ao mesmo tempo muito idólatra. Adoravam vários deuses. E ele viu lá na cidade que havia templos, altares oferecidos a vários deuses. E ele percebeu que tinha um altar que estava assim, ao Deus conhecido. Por quê? Porque os crentes lá, gregos, os crentes das pessoas, os habitantes lá de Atenas, gregos, eram muitos religiosos, adoravam seus deuses. E eles tinham medo de ter esquecido um dos deuses e colocou lá ao Deus desconhecido. Se a gente esqueceu, tem aqui. E Paulo, muito sábio, chega lá e não fica chutando o pau da barraca, vocês são idólatras, vocês vão tudo para o inferno. Paulo, inteligente, chega e fala assim, olha, atenienses, eu percebi que vocês são muito religiosos. Eu percebi que na cidade de vocês tem vários altares adorando vários deuses. E eu também notei que existe lá um altar que é dedicado ao Deus conhecido, ou seja, o Deus que vocês não conhecem. E eu quero dizer para vocês que esse Deus desconhecido eu conheço e quero apresentar para vocês. E Paulo, com muita sabedoria, vai lá e apresenta Jesus para os crentes, para as pessoas, para os religiosos daquela cidade, né? Corinto fazia parte desse grupo, porque era uma cidade grega, né? Continuando aqui, em Corinto o dinheiro corria livre em troca de prazeres pecaminosos por parte daqueles que para ali se dirigiam para tal fim. E foi no meio dessa população de nível moral tão baixo, de interesses tão imediatos, compostas de aventureiros gregos e burgueses romanos, permeadas de fenícios, ex-soldados, filósofos, mercadores, marinheiros, livres, escravos, negociantes vários, mascates e agentes de todas as formas de vício, uma colônia sem aristocracia, sem tradições, sem cidadãos bem estabelecidos, que um viajante judeu cansado começou seu ministério evangelizante. Quem foi esse viajante judeu cansado? O apóstolo Paulo. Foi lá e aproveitou tudo isso e começou o trabalho de evangelismo e fundou uma igreja na cidade de Corinto, né? E agora, como que era a igreja na cidade de Corinto? Corinto foi um dos campos missionários mais fecundos do ministério itinerante de Paulo. Embora com toda a prostituição, com toda a impureza, com toda a idolatria, muita gente se converteu. É por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ali ele passou 18 meses de seu ministério, fundando uma das igrejas mais problemáticas de todo o campo missionário. Mais tarde ele volta para mais 3 meses de pastorado e ainda uma breve visita registrada num dos intervalos do seu programa em Éfeso. Virou a página aí, irmãos? É a 7? A 8? Agora é a 8. Isso. Então, logo depois de sua chegada a Corinto, procurando iniciar suas atividades de homem de trabalho, encontrou a Áquila, um judeu provavelmente já convertido. Embora não se saiba se Paulo o procurara por ser da mesma fé ou do mesmo ofício. Áquila era natural do Ponto, da cidade, né? Ponto asiático, portanto recém-chegado da Itália com sua esposa Priscila, expulsos que foram pelo decreto de Cláudio que ordenara a saída dos judeus de Roma. Com eles, Paulo encontrou lugar para morar
e também trabalha, pois o apóstolo a ele se associa no fabrico de tenda, ou mesmo com ele se emprega, tornando-se operário dos imigrados, pois possuíam profissão comum. Então Paulo chega lá, encontra esse casal, né, e se torna amigo, trabalha com eles, e provavelmente ali na casa desses dois começou a igreja de Corinto. Olha que coisa bonita, né? Começar numa casa que a gente só sabe do nome do casal. Não sei, a gente não sabe se ele tem filho, mas começou ali. E a gente vê hoje tanta dificuldade para a gente crescer a igreja, né? Ó, nós temos aí a casa de um casal lá, que é Priscila, aqui, ó, a Delcia Fabiana, né? Cresceu a igreja, um pequeno grupo transformado pela graça. Vamos lá, Atos 18, lê do 1 ao 3, Márcia Cristina. Lê até, faz o seguinte, lê até o 8, que a gente vai ver aqui mais embaixo. Atos 18, do 1 ao 8. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Olha lá, cidade de Atenas, né? Depois ele chega a Corinto. Atenas, aquela cidade que eu falei, dos atenienses, e ele chega a Corinto, cidade de igreja. Continua. E achando certo judeu com o nome de Aquilo, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo a Itália, e Priscila sua mulher. Pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma e se ajuntassem com eles. E como era o mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia o judeu a Deus. E quando Silas e Timóteo desceram na Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, certificando os judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e pressionando, eles sacudiam os vestidos e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus, cuja casa estava junto à sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Olha, até o 18, até o 8, né? Vocês perceberam uma coisa interessante? Quando Paulo se converte, Deus deixa bem claro para ele que ele seria apóstolo aos gentios. Mas Paulo entende também que por ele ser judeu, ele não podia negligenciar de evangelizar os judeus. Ele faz o evangelismo com os gentios, mas também evangeliza os judeus. E aonde quer que ele ia, qualquer cidade, a primeira coisa que ele fazia, procurava uma sinagoga judaica. O que é a sinagoga? Como se fosse uma igreja, uma congregação. Havia o templo, aquele lugar grande, né? Mas depois havia sinagogas espalhadas, assim, onde os judeus se reuniam no dia de sábado, que ficava longe do templo, né? Para estudar as leis de Moisés, do Antigo Testamento, chamado Torá, né? Para adorar a Deus. Então, assim que Paulo chegava, a primeira coisa que ele fazia no dia de sábado, procurava uma sinagoga. E ele foi lá, começou a pregar, mas viu muita oposição. Depois ele falou: olha, eu deixo você, já fiz minha parte, agora eu vou pregar para os gentios. Foi o que aconteceu. Então vamos lá, aqui ó. Aos sábados, usando o método já largamente empregado, Paulo vai à sinagoga, onde disputa e convence judeus e gregos, lá no versículo 4, no capítulo 18 de Atos. Depois da chegada de Silas e Timóteo da Macedônia, Paulo, entusiasmado com a presença dos dois cooperadores, prega a Jesus Cristo mais livremente. Todavia, os judeus resistem à pregação apostólica, acusando de persuadir os homens a servir a Deus de maneira diferente ensinada pela lei. Versículo 13. O que era certo, e Paulo se dispõe então a ir diretamente aos gentios. Versículo 6. Certamente ele tivera ensejo de conhecer a Gaio, Tito justo, em cuja casa agora se reúne com seus neoconversos, seus novos convertidos, e ali estabelece com toda a probabilidade a igreja de Corinto, como a gente viu no versículo 7. É escândalo para os judeus que o perseguem a conversão de Cristo. O chefe da sinagoga
Atos 18:8. E assim se inicia a igreja de Corinto. Embora alguns judeus tivessem se unido à igreja ali, como a gente viu no versículo 8, a maioria procedera dentre os gentios. Então a maioria dos crentes de Corinto não eram judeus, eram gentios, como a gente vê em 1 Coríntios 12:2. Havia alguns de classe elevada na igreja, mas a grande maioria dos convertidos era de classe humilde. Entre os membros havia tanto escravos como cidadãos livres, muitos dos quais foram arrancados das profundezas mais baixas e práticas pagãs. Vamos lá, 1 Coríntios 12:2, leu Adeus. E 1 Coríntios 1:26-31, lê a Fabiana. Depois Márcia Cristina vai ler 1 Coríntios 6:19, do 9 ao 11. Pastor, não está meio estranho aí? O quê? 6, 19 a 11. É do 9 a 11. Hã? É do 9 a 11. Mas está 19. É, está errado. Tá bom, então. Isso. Lê 1 e o 2 lá. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês ficaram guiados. Ó, quando vocês eram gentios, ou seja, a maioria dos membros da igreja de Corinto eram gentios, ou seja, que não eram judeus. Fabiana, 1 Coríntios 1:26-31. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu os que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu que para o mundo é insignificante dos desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém nos vanglorie diante dele. Eu, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, a justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Isso. Então veja que Paulo está dizendo, Deus escolheu os fracos para confundir os fortes, né? Os sem conhecimento para confundir os que tinham muito conhecimento. Que na cidade havia, né, essas pessoas de classe média baixa, muitos escravos, mas que até tinham cultura. E Paulo está dizendo, vocês foram escolhidos para fazer diferença. Deus usou vocês, né? 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Não sabeis que o injusto não haverá no reino de Deus? Não veis nem os desvastos, nem os idólatras, nem adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomítas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que alguns têm sido, mas haveis de sido lavados, mas haveis de sido santificados, mas haveis de sido justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Era Paulo dizendo, olha, nem bêbado, nem homossexual, nem sodomita, nem idólatra, nada disso vai herdar o reino do céu. Vocês outrora eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram remidos. Veja que essas pessoas foram transformadas pela pregação do Evangelho. Paulo podia chegar lá e falar assim, aqui não dá futuro não. Esse bando de idólatra, de imoral, mas ele sabia que exatamente aquelas pessoas precisavam da salvação. Ele fez um trabalho, olha, e fez diferença, né? O
nível daquelas pessoas que foram transformadas. Aí na página 9 tem um gráfico que é interessante para a gente depois ver, para estudar aqui a composição dos livros, pensando em assuntos, tá? Os livros do Novo Testamento. Mas hoje a gente vai pular e vamos começar aqui a visão panorâmica da epístola na página 10. Primeiro vamos distribuir as nossas balas para as nossas ofertas. Se você quiser abençoar o ministério da Igreja Ebenezer com a sua oferta, você pode fazê-lo através de depósito bancário, transferência ou Pix. A nossa igreja tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E o Pix é o CNPJ da igreja, 44-288-645-0001-47. Não esqueça de mandar o comprovante para a gente passar para o nosso tesoureiro e para a nossa contadora. Na página 10 da apostila aí, nós vamos iniciar uma visão panorâmica da epístola, para depois entrar alguns detalhes, né? A autoria, quem escreveu a carta, a carta aos Coríntios? Foi Paulo, o apóstolo Paulo. Como é que a gente sabe isso? Primeiro, pelas evidências internas. Ó. Paulo se identifica como ele faz em todas as epístolas. Lá no versículo 1, vai combinar com as demais epístolas do Paulo. Ele começa, Paulo, servo do Senhor, Paulo, apóstolo, escolhido, não por meio de homem, mas pela vontade de Deus. Né? E a gente vê também que as referências históricas correspondem ao que conhecemos da vida e ministério de Paulo em Atos dos Apóstolos. Como a gente leu aqui em Atos 18, né? Vários textos mostrando que realmente Paulo chegou em Corinto e fundou uma igreja lá. Questões também como estilo literário, vocabulário e conteúdo confiam na autoria. O estilo que Paulo escreve, que é parecido com as outras cartas dele. Né? Além das evidências internas, ou seja, prova que a gente encontra dentro da própria epístola, nós encontramos provas também fora da epístola. Ou seja, testemunho de pessoas que eram considerados pais da igreja, ou seja, os sucessores dos apóstolos. Eles confirmam, viveram naquela época, que realmente essa carta foi escrita por Paulo. Dentre muitos nós temos aqui, ó, Clemente de Roma, por volta do ano 95, disse a Paulo, escreveu. Inácio, no ano 115, Justino, entre o ano 110 ao ano 165 depois de Cristo, Hermas, Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, do ano 69 ao ano 155, Irineu, Marcion. Interessante, gente, esse Marcion, porque esse Marcion é um cara muito importante porque ele era herege. Ele se converteu, mas ele começou a colocar na sua mente ideias de outras religiões, principalmente do gnosticismo. E por conta disso, desses ensinos falsos, ele foi expulso da igreja. E sendo expulso da igreja, ele pegou, comprou uma igreja nova, montou uma igreja. E ele dizia o seguinte, olha, a maioria, todos os apóstolos esqueceram o que Jesus ensinou. Só quem realmente escreveu corretamente como Jesus ensinou foi Lucas e Paulo. Então, se vocês fossem na igreja de Marcion, o Novo Testamento dele só tinha 14 livros, que era o livro de Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo. Então, se ele diz que realmente, ele não acreditava na maioria dos livros do Novo Testamento, mas se ele diz que realmente Paulo escreveu Coríntios, se ele já não acreditava em muita coisa, pode crer que realmente tinha sido Paulo. Tá? E outras pessoas também confirmaram que Paulo escreveu essa carta. A data em que a carta foi escrita,
provavelmente no ano 54 e no ano 55, ou seja, quase 2000 anos atrás essa carta foi escrita. E foi durante a terceira viagem missionária de Paulo, perto do final do seu ministério de 3 anos em Éfeso. Vamos tentar entender aqui. 1 Coríntios 16, 8, mediado pela Delcio. Atos 20, 31, leia a Fabiana. E Atos 19, versículos 8 a 10, leia a Márcia Cristina. Padre. Mas ficarei em Éfeso até Pentecostes. Isso. Isso, né? Atos 16, 8, né? Ó, ficarei em Éfeso até Pentecostes. Ele fica lá. E provavelmente aí quando ele fica, ele escreve essa carta. Atos 20, 31. Por isso vigie, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dias com lágrimas. Então, ele resolveu ficar em Éfeso até o Pentecostes e fica lá ensinando durante 3 anos. E provavelmente aí, né, durante esses 3 anos, ele escreveu a carta aos Coríntios. Veja Atos 19, versículos 8 a 10, Márcia Cristina. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, estudando e persuadindo-se acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e se separou dos discípulos, disputando todos os dias na escola de ser tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeu como grego. Veja que coisa bonita, né? Paulo lá pregando, ensinando, e ele fala, olha, em 2 anos, todos da Ásia ouviram a palavra de Deus. Camarada, né? Não desistia mesmo de pregar. Bom, o local da escrita. Quando Paulo escreveu, né, eu falei aqui, provavelmente ele estava em Éfeso, como a gente vê Atos 19, do a 20, né? Para uma descrição do trabalho muito produtivo que Paulo estava realizando em Éfeso enquanto tentava ajudar a igreja de Corinto a resolver seus problemas. Então, Paulo escreve essa carta durante a sua terceira viagem e provavelmente quando estava ali em Éfeso. E qual foi o propósito de Paulo ao escrever essa carta? Primeiramente, corrigir divisões e sérios problemas na igreja. Porque havia esses 4 grupos na cidade e que não se misturavam. Quando eles se convertem, eles vão para a igreja e querem viver assim isoladamente. E Paulo sabe disso. Interessante que tinha uma família que Paulo conhecia lá, chamada família de Chloe, que avisa Paulo disso. Vejam lá, Atos 1, 1 Coríntios 1, acho que é o versículo 7 ou o versículo 11. 1 Coríntios 1, versículo 11. Versículo 11. Ele diz, ó, porque fui informado a respeito de vós, irmãos, pelos membros da família de Chloe, que há entre vós contendas. Refiro-me que cada um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Veja, interessante. Então, essa família deu informação para Paulo, né? Não era a família que estava dedurando, né? Mas Paulo queria saber como é que estava a igreja. E Chloe fala assim, Paulo, a coisa está feia aqui, né? Ó, eles estão divididos. Uns dizem que são teus seguidores, outros dizem que é seguidor de Apolo, outros dizem que é de Pedro e outros dizem que é de Cristo. Imagine hoje se fosse assim, gente, uma igreja grande e que tem 4 pastores para a igreja toda, né? E aí um membro fala assim, não, o meu pastor é Paulo.
Quem que vai dirigir, quem que vai pregar domingo? Paulo, então nós vamos. Aí os que diziam assim, nosso pastor é Pedro, Apolo e Cristo, não iam. Era assim, seria mais ou menos isso. Certo? Mas presta atenção. Paulo não falou assim, vocês são meus, não. Eles que elegeram esses líderes. Né? E havia essa divisão. Então Paulo quer corrigir essa divisão e outros sérios problemas que havia na igreja. Quando a gente chegar no capítulo 5, vocês vão ficar aqui, gente, de cabelo em pé, né? Quem tem cabelo aqui, né? Paulo sabe que um camarada acaba tendo relação sexual com a madrasta. Paulo manda excluir o camarada da igreja. Coisa séria. Muitos problemas, né? Carnalidade, imoralidade. Além de corrigir essas divisões e sérios problemas, também responder a várias perguntas sobre a vida e a doutrina cristã feita pelos membros da igreja de Corinto. Então, vira a página agora para 11, veja quais as perguntas. Eles queriam saber como é que a pessoa ficou viúva, como é que faz as pessoas que são virgens, a questão da ceia, Paulo fala, a questão da ressurreição dos mortos. Então, Paulo vai responder isso. A questão também de comer carne sacrificada a ídolos, pode ou não pode? Uma coisa interessante, Paulo vai falar isso. Então, vários assuntos que a igreja tinha dúvida e Paulo responde. Página 11. A ocasião. Paulo era um apóstolo evangelista itinerante que levava a sério o trabalho de cuidar dos recém-convertidos. Ele chamava o seu fardo de preocupação com todas as igrejas, como ele diz em 2 Coríntios 11, 28. Ele ficou sabendo sobre os problemas de Corinto através de relatórios. Capítulo 1, versículo 11, que a gente já leu, e o capítulo 5, versículo 1. E também perguntas feitas por membros e líderes da igreja. Se ele já tivesse feito uma visita curta desde a fundação da igreja, conheceria também de primeira mão os problemas. Mas veja, Paulo ficou sabendo dos problemas da divisão pelos membros da família de Cloe, que é Atos 1:11. Agora veja Atos 5:1, Adelson. E depois, Márcia Cristina, Atos capítulo 7, versículo 1 e 25. 1 Coríntios 5:1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de vocês possuírem a mulher de seu pai. Está vendo? Por toda parte se ouve. Então havia comentários sobre a igreja de Corinto e chegou ao ouvido de Paulo. E ele escreve para resolver problemas. E também para responder perguntas. Veja lá, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e o versículo 25, Márcia Cristina. Eu estava olhando aqui e fiquei indeciso. Se eu falo Atos, eu olhei assim, mas não tem nada a ver. Não, eu estou com a Atos na cabeça. Então é Coríntios 1 Coríntios 7, versículo 1 e depois versículo 25. Ora, quantas as coisas que escreveste, não seria que um homem não tocasse em mulher. Tá vendo? Quanto ao que me escreveste. Escreveram fazendo pergunta e Paulo vai responder. Versículo 25. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Isso. Agora, Atos 8:1, lê a Delson. Atos 11:2, lê a Fabiana. E Atos 15:1, lê a Márcia. 8:1. É. Agora é Atos, né? Perdão, gente. Tudo é Coríntios. Pastor, Gente, eu estou com a minha mente aqui, né? É Coríntios, é tudo Coríntios. Nada de Atos. É Coríntios 8:1. E o meu é o quê? Coríntios 11:2, né? No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Eles tinham perguntado sobre as virgens, agora sobre coisas sacrificadas a ídolo, né? E agora o 11:2, né? Lê 1 e o 2, Fabiana. 11, 1 e 2. É. Tornam-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os
elogio por se lembrarem de mim em tudo e por apegarem as tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Como eu transmiti, Paulo está transmitindo, respondendo questões. E agora é o 15:1, Márcia? Aqui tem o 12:1. Eu pulei o 12:1. Pulou? Porque a gente já leu, né? Quanto aos dons espirituais, não quero que seja ignorante, que a gente já tinha lido. Tá, então vamos ler o 15:1. É isso? Isso. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já foste anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceste. Você vê que no capítulo 15:1 Paulo vai responder questões sobre a ressurreição dos mortos, que eram dúvidas dos crentes de Corinto. Tá bom, gente? Então nós vamos ficar por aqui. Veja, Paulo escreve essa carta, o que a gente aprendeu agora? Paulo escreve essa carta durante a sua terceira viagem missionária, é isso? Ele está na cidade de Éfeso. E por que ele escreveu essa carta? Primeiro, para corrigir problemas e divisão na igreja, que ele ficou conhecendo através dos membros da família de Chloe e algumas coisas que chegaram ao ouvido dele. Depois também para resposta a algumas dúvidas que os crentes de Corinto tinham, que haviam escrito para ele. E Paulo vai e responde aí essas questões, tá bom? A semana que vem nós vamos ver algumas peculiaridades e destaques dessa carta aí na página 11, ok? Oremos. Pai bondoso, muito obrigado por esse período de aprendizado. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza para, durante o período que estivermos estudando essa carta, possamos aprender bastante coisa para colocar na nossa vida pessoal e na nossa vida como igreja, como corpo de Cristo. Leva agora para os nossos lares, nos dê um dia maravilhoso e nos traga de volta à noite para um culto de ação de graça a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.